Pessoal, nessa aula aqui a gente vai falar sobre o comando ifconfig, tá? Ele é um comando que ele é muito utilizado para quem trabalha com Linux, tá? Tanto para você visualizar as questões da interface, como para você também configurar as interfaces de rede, tá? Só que antes disso eu vou ensinar vocês a fazerem uma adaptação aqui no VirtualBox para a gente poder ter um exemplo melhor para poder trabalhar. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem é vocês virem aqui no VirtualBox na máquina de vocês, na parte de configurações, rede, e ao invés de vocês deixarem apenas uma placa habilitada, eu vou pedir para que vocês habilitem também um segundo adaptador de redes. Isso equivale a dizer, em termos de máquina real, que essa máquina tem duas placas de redes diferentes, tá? Ela tem uma interface e ela tem uma outra interface, como se ela tivesse dois cabos conectados a ela, tá? Dois cabos Ethernet conectados a ela. Bem, pessoal, dito isso, vamos então aos comandos do ifconfig, tá? Se eu tentar aplicar o ifconfig aqui, você vai ver que ele não está instalado a princípio, tá? Então ele pede para você instalar um pacote de ferramentas chamada NetTools, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou logar aqui como sudo e eu vou dar um apt install aqui no NetTools, tá? E aí depois disso a gente vai conseguir executar os comandos tranquilamente. Bem, com o pacote NetTools instalado, a gente pode agora executar o comando ifconfig, tá? Quando a gente executa esse comando, o que acontece é que nós temos aqui listados todas as interfaces de rede que estão ativas no nosso computador, tá? Então perceba que como a gente habilitou duas interfaces de rede, a gente tem duas interfaces aqui, a ENP0S3 e a ENP0S8, tá? Todas duas estão up and running, como você pode ver aqui, ó, up and running. Todas duas têm um MTU de 1500 bytes, que é o tamanho máximo que o frame pode ocupar, tá? E aqui eu tenho o meu endereço IPv4 desta minha interface, nesse caso aqui 192.168.0.16, e aqui eu tenho outro endereço IPv4 da outra interface, 192.168.0.21. Aqui eu tenho a máscara desse endereço, o broadcast desse endereço. Uma vez que você tem o endereço, a máscara, você sabe dizer qual é o endereço de broadcast. Você tem os endereços IPv6, certo? Todas as informações de IPv6. Hoje em dia, a maioria dos computadores roda IPv6 paralelo com IPv4. E eu tenho aqui também, ó, o endereço MAC dessa minha placa, tá? Então perceba que eu tenho um endereço MAC para essa minha placa S3 e eu tenho também um outro endereço MAC para essa minha placa S8, tá? E aqui eu também tenho as minhas taxas de RX, que é o que eu estou recebendo de informação, e a taxa TX, que é o que eu estou transmitindo de informação. Natural que a gente esteja recebendo muito mais informação do que transmitindo, porque geralmente as taxas de download são bem maiores do que as de upload. Aqui no final eu tenho uma interface que a gente chama de loopback. Ela é uma interface virtual, tá? Ela é uma interface que ela é o seu próprio computador e ela é usada para fins muito específicos, tá? A gente não vai tratar muito dela nesse vídeo, tá? Então, entendido isso, você pode inclusive agora passar a visualizar com o ifconfig apenas uma determinada interface que você deseja. Por exemplo, eu quero aqui visualizar essa interface S8, então eu escrevo o nome da interface e ele me dá aqui apenas as informações referentes à interface S8. E com esse comando, que você pode utilizar para poder visualizar as informações, você também pode acrescentar dois parâmetros para poder derrubar uma interface ou subir uma interface. Então, se eu colocar aqui o parâmetro down e der enter, e depois eu repetir aqui o comando para visualizar essa interface, perceba que ela não está mais como up and running, tá? Ela não está mais up, ativa, e ela não está mais running, tá? Eu não consigo mais ver ela rodando, tá? Então, eu derrubei a interface. Caso eu queira subir a interface, eu coloco aqui ela como up, e aí o que acontece, quando repito aqui o comando, eu consigo ver que ela agora voltou a estar up e running, tá? Então a interface subiu novamente. Então o down aqui eu derrubo e o up eu subo, tá? Se eu quiser visualizar todas as interfaces, eu dou ifconfig. Repare só que quando a interface está down, ela não está ativa. Então quando você dá o ifconfig, ela não é listada entre as interfaces que são mostradas. Caso eu queira ver todas as interfaces, incluindo as que não estão ativas, eu preciso usar o parâmetro "-a", de all, ou todas. E aí ele vai me mostrar todas as interfaces, inclusive aquelas que não estão ativas, tá certo? ifconfig, ifconfig "-a",
e as opções para você derrubar ou subir a interface, tá? Vamos subir a nossa interface aqui novamente, tá? Dá o up e ela naturalmente voltou a subir, tá? Uma outra coisa que você pode fazer com o comando ifconfig é setar endereços IPs para uma determinada interface, tá? Então eu vou chegar aqui na minha interface S8 e eu vou dizer que eu quero que ela use o endereço 10.005, por exemplo. E aí, se eu for visualizar aqui agora a minha interface, você perceba que o endereço IPv4 dela mudou para 10.005. Assim como eu mudo o endereço da interface, eu posso inclusive mudar a máscara da interface, tá? Você percebe aqui que aqui a máscara mudou para uma máscara /8 para acompanhar o endereço de classe A 10.005. Mas vamos supor que eu quisesse usar uma /16. Então eu posso usar a /16 aqui no final. E aí você perceba que ele agora trocou para a máscara que eu pedi, certo? Aliás, existem duas maneiras de você setar a máscara. Você pode setar a máscara com esse comando, ou você pode tirar o /16 e colocar aqui o netmask, por exemplo. E aí eu vou colocar uma máscara /16 novamente, tá? Então 255.255.0.0 e ambos esses comandos aqui, eles funcionam da mesma maneira, tá? Caso eu queira setar só a máscara, então eu posso tirar esse endereço aqui, botar só o netmask e eu boto aqui, por exemplo, vamos colocar agora uma interface /24. Então agora a gente mudou para uma máscara de classe C. Caso eu queira visualizar, ifconfig nmp0s8 e aí ele mostra para mim aqui que a interface agora está com a máscara que eu solicitei, tá? Então eu posso inclusive a partir de agora setar, por exemplo, outras informações, como por exemplo o meu endereço de broadcast. Caso eu queira setar o meu endereço de broadcast, eu boto aqui o ifconfig, boto o nome da interface e coloco aqui, por exemplo, broadcasts, tá? E vou colocar aqui o broadcast 10.0.0.254. A gente sabe que não é correto isso, mas só para mostrar que se a gente quiser, a gente pode forçar o adaptador de rede a entrar com a configuração, com os parâmetros que a gente está querendo. Caso eu queira voltar aos parâmetros originais, também é simples. Você pode chegar aqui, aplicar o comando para derrubar a interface e depois você sobe a interface novamente. E aí quando você faz isso, você vai perceber que a interface voltou para as configurações originais. Isso acontece porque essas configurações que a gente está aplicando não são configurações persistentes, ou seja, elas não ficam salvas após o reinício do computador, do sistema operacional ou o reinício da interface de rede, tá? Então ela volta para o status dela original e aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que a gente faz para poder tornar essas configurações persistentes. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês também que a gente pode mudar outros parâmetros, como por exemplo o MTU da interface da gente, tá? Então vou setar ela aqui em 800 bytes e a gente pode trocar inclusive o endereço MAC dessa placa, tá? E aí como é que a gente faz? A gente bota o ifconfig nmp0s8 e aqui eu vou botar ó, HW de hardware e eu vou colocar Ether de Ethernet, tá? E aqui eu posso colocar, por exemplo, o endereço que eu escolher. Vamos pegar aqui o endereço 000102 e aí deixa eu botar aqui AABBCC, certo? Então vamos ver agora como é que ficou a configuração da nossa interface. Ó, perceba que ele mudou o endereço MAC e ele mudou o MTU, tá? Caso eu queira desfazer, eu posso chegar lá novamente, aplicar aqui o comando colando de novo o endereço que ela usava, tá? Então deixa eu chegar aqui, copiar ele aqui, colar, troquei novamente o endereço e a gente pode trocar também aqui o MTU novamente por 1500 bytes, tá? Então, se a gente quiser ver agora se tudo voltou ao normal, S0, S8, e aí, ó, tá tudo de volta novamente, tá? Certo? Então, vocês aprenderam a trocar vários parâmetros, endereço IPv4, máscara, broadcast, endereço MAC, MTU, e agora a gente vai ver um outro comandozinho que também a gente utiliza para poder derrubar e subir interfaces. Gente, o comando que a gente também utiliza para descer uma interface ou subir uma interface é o if-up e o if-down. Vamos ver aqui como é que eles funcionam. Bem, a primeira coisa que você precisa saber antes de mexer nisso é que você precisa declarar essas interfaces no arquivo
onde essas informações ficam armazenadas, as informações das interfaces ficam armazenadas. E esse arquivo é esse arquivo aqui, ó, etc /network/interface. Eu estou aplicando o cat aqui para a gente ler as informações que estão dentro desse arquivo, e aí perceba que aqui é que a gente faz alterações para tornar as configurações persistentes, tá? E eu vou mexer aqui só para a gente poder declarar as interfaces e a gente poder derrubar ou subir essas interfaces com os comandos if_up e if_down, tá? Então, no modo root, eu vou usar aqui o nano para poder editar esse arquivo. Vou entrar aqui no etc network interfaces, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar aqui uma linha chamada interface de acesso, IFACE. Vou declarar aqui, por exemplo, a minha interface ENP0S8, por exemplo. Vou colocar aqui o inet e aqui eu tenho duas opções. Ou eu coloco a opção DHCP para poder dizer que essa interface vai estar toda vez subindo com o endereço DHCP, ou eu posso colocar aqui o comando static. E aí eu vou definir quais são os endereços, todas as informações que eu quero que essa interface suba, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Por enquanto eu vou colocar aqui no DHCP, tá certo? E eu vou colocar aqui nessa linha, essa linha alto aqui, ela quer dizer qual é as interfaces que o kernel vai subir quando o computador se iniciar, tá? E eu vou acrescentar também aqui o NMP0S8, tá? Então todas as vezes que o computador se iniciar, ele vai startar a interface loopback, vai startar essa interface S8 e vai colocar ela como modo DHCP, tá? Uma vez feito isso, eu dou Ctrl X, ele pergunta se eu quero salvar, eu teclo que sim, o nome do arquivo está certo, eu vou dar Enter e aí ele salvou essas informações. Se eu for lá no cat agora, eu vou ver que o arquivo está alterado. A partir de feito isso, eu vou reiniciar aqui o meu computador para ele registrar essas alterações. E vamos ver agora se a gente consegue derrubar a interface. Eu vou dar aqui o comando if_down, vou declarar a interface que eu quero derrubar, e aí perceba só que ele deu um kill naquele processo, tá? E aí ele matou essa interface, ele está derrubando aqui essa interface, tá? Então, o if_down ele é utilizado da mesma forma que o ifconfig nmp0s8 down, tá? E assim como eu usei o if_down, eu posso usar o if_up e aí botar nmp0s8 e aí forçar essa interface a subir. E aí repare que ele mandou uma requisição aqui, ó. Ele mandou uma requisição DHCP, recebeu uma oferta aqui e disse lá que, olha, tá tudo ok, é isso mesmo, eu vou usar esse endereço. Tá subindo com o endereço 921688022, tá? Então, tá aí o comando if_down e o comando if_up, só que lembre-se que para você fazer, aplicar esse comando, você primeiro precisa alterar o arquivo etc network interface para poder declarar a interface que você quer derrubar ou subir lá, e depois disso você reinicia o computador, reinicia o sistema operacional e ele vai passar a reconhecer esse comando. Por fim, a gente tem como tornar as configurações persistentes, ou seja, como é que eu deixo salvo as configurações estáticas, por exemplo, ou dinâmicas que eu fiz. Bem, para fazer isso a gente vai retornar lá para aquele arquivo, para a edição daquele arquivo etc network/interface, tá? E aqui na edição a gente vai permanecer aqui, por exemplo, com a interface declarada para que ela suba, tá? Só que aqui, em vez de eu utilizar o DHCP, dessa vez eu vou usar o comando static, tá? E aqui eu vou começar a setar, por exemplo, os parâmetros que eu quero utilizar. Vamos supor que eu quero que essa interface suba com o endereço 10.0.0.5. Eu quero que ela suba com a máscara 255.255.255.0 e eu quero também que ela use o gateway, por exemplo, 10.0.0.1, tá? Além disso, o que mais que a gente poderia setar aqui, por exemplo? A gente pode setar que o endereço dessa rede aqui é a rede 10.0.0.0, tá? A gente pode setar aqui o broadcast, por exemplo. Olha, o broadcast dessa rede aqui é o 10.0.0.255, por exemplo, certo? Entre vários outros parâmetros que a gente pode setar, tá? Eu vou deixar esses aqui, vou sair aqui, vou salvar essa alteração. Se eu quiser ver o que eu fiz, eu posso usar aqui o etc network interface
E aí você vê aqui as configurações que foram setadas, tá? Se eu usar o ifconfig aqui, você vai ver que essas configurações não são as que estão rodando no momento. Só que aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar fazer com que essa interface suba com as informações corretas. A partir de então, o que a gente vai fazer agora? Para testar, para ver se as configurações persistentes realmente funcionaram. A gente vai reiniciar a máquina e vai ver como é que foi o status que essa interface S8 subiu. Bem, agora que a máquina reiniciou, vamos dar um ifconfig na interface que a gente está querendo visualizar. E aí perceba aqui que a interface subiu exatamente com as configurações que a gente especificou, tá? Então, a partir de agora, essas configurações se tornaram permanentes. Caso eu queira desfazer, eu vou lá dentro do mesmo arquivo, tá? /interface. E aí o que eu posso fazer agora é, por exemplo, comentar as linhas aqui. E aí perceba que as linhas vão mudando de cor à medida que elas vão sendo comentadas, tá? E aí o que isso está fazendo? Ele está invalidando essa configuração que a gente setou, tá? Eu vou retirar isso daqui, dessa primeira linha. Vou dar Ctrl X, salvar e sair. E aí, se eu reiniciar a máquina agora novamente, todas aquelas alterações não vão ter mais efeito porque eu comentei as linhas e as linhas comentadas não são executadas pelo kernel. Tá certo? Então, vocês aprenderam a visualizar os parâmetros da interface, mudar temporariamente esses parâmetros e depois aprenderam também a fazer com que essas alterações que vocês fizeram tornem-se persistentes, ou seja, elas fiquem salvas no computador para que quando o kernel inicie a máquina, ela suba com as configurações que você especificou. Tá certo? Até a próxima aula.